Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Estendendo as nossas mãos sobre o nosso querido Padre Duarte, queremos nesta Ave Maria consagrá-lo ao coração imaculado da nossa mãe, este filho predileto de Nossa Senhora, que ela possa nesse momento dar todas as graças necessárias para que nesta manhã ele seja um canal da graça de Deus para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E Amém. você vai se sentando e cantando. Vem incendiar meu coração, derrama tua graça e tua unção. Nova criatura quero ser, Espírito Santo. Senhor Pai Santo, ilumina agora com a graça do Espírito Santo os nossos corações, os nossos sentidos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para podermos conhecer cada vez melhor a Tua santa vontade e pô-la em prática com alegria. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os santos e anjos de Deus, intercedei por nós. Senhor Pai Santo, afastai desta granja do paraíso todos os espíritos malignos que nos tentam desviar da Tua palavra, da Tua vontade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Estão gostando do retiro? Eu também. Então, agora esta manhã, vou fazer uma pregação, depois no final faço alguns minutos de oração sobre todos nós. Eu sei que tem muita gente que, Padre, reze, vamos rezar. Depois temos um intervalo, e depois do intervalo, se tivermos tempo, eu penso que sim, vamos ter um tempo para as vossas perguntas. Então, podem ir já pensando se tem alguma pergunta que gostava de fazer ao Padre. Escreva num papel e depois dê às irmãs. As irmãs dão à irmã Rita, que está por aí, e a irmã Rita me dá, depois do intervalo, as perguntas para eu tentar responder. Você pode perguntar o que quiser. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu digo, não sei, tem que estudar. E antes de entrar no tema de essa manhã, eu queria fazer alguns pedidos e dar já alguns conselhos. Não sei se cá no Brasil, lá na Europa, alguns meses atrás, chegou um jogo, sobretudo nos jovens, chamado Charlie Charlie. Chegou cá no Brasil? Alguém ouviu falar? Certo. Então, a primeira ideia que eu queria partilhar com vocês é: cuidado, é uma forma de invocação dos mortos, e quando nós invocamos os mortos, estamos abrindo a porta do nosso coração, da nossa vida, para o inimigo. Então essa é a ideia que eu queria. Quando você joga no Charlie Charlie, está brincando com o fogo. Não é só o Charlie Charlie,
Mas o demônio é esperto, faz coisas que parecem inofensivas, padre, mas é só um jogo, né? Para conquistar a nossa alma. Então temos que ser prudentes, não brinque com o fogo, meu irmão. Porque eu, como muitos já sabem, já faz uns 8 anos que sou exorcista, e antes disso tive 10 anos com o padre Gabriel, e a grande maioria dos casos que temos são pessoas que são ou vítimas de um malefício ou que andaram brincando em lugares errados, centro espírita, jogando o Charlie e coisas parecidas. Mas eu não fui lá para fazer mal a ninguém, padre. Certo, mas o demônio, se você abrir a porta, vai aproveitar. Hoje, nesse momento, eu tenho cerca de quase 80 casos que estou acompanhando de exorcismo. É coisa séria, né? Tem muita gente que depois fica mal. Não brincar com o fogo. Segundo pedido, segundo conselho eu sempre que venho aqui faço esse pedido, é mais para as meninas, né? Mas se aplica a todo mundo, porque os pais também têm que ter cuidado com isso, né? Com os filhos. É a questão da modéstia. O que é a modéstia? É deixar escondido aquilo que deve ficar escondido, né? Eu noto que esse é um problema grande no mundo de hoje. Em geral, as pessoas não se vestem como Jesus gosta, como Maria gosta. Em geral, é um problemazão. E é um problema por quê, padre? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é sagrado. O seu corpo não é um objeto. O seu corpo é parte da sua pessoa. São Paulo insiste muito nisso. E hoje, com essa cultura do sensual, do ser provocante, as meninas crescem pensando que se eu não for bonita, se eu não for sensual, ninguém vai gostar de mim. Então essa é uma grande mentira. Porque vocês devem desejar ser amadas pela pessoa que são e não pelo corpo que têm. Então, na prática, depois as meninas não percebem, mas o corpo da mulher é muito bonito. Foi Deus que criou. É muito atrativo, né, para os homens. Então, chama muito a atenção. Se você não tem cuidado, você está excitando involuntariamente os meninos. E se os meninos caem em tentação? Basta um pensamento errado para cair em tentação. A culpa é de quem? É só dos meninos? Não é só dos meninos. Então, nós temos que ajudar os nossos irmãos a chegar no céu, não desviá-los do céu. E pelo meu modo de vestir, pelo meu modo de falar, pelo meu modo de me mover até, eu posso não ajudar, complicar a vida dos meus irmãos na sua caminhada para o céu. Ai de mim se os meus irmãos caem em pecado por minha causa. Que triste que seria. Então, cuidado. E isso também vale muito para os pais. O problema é que isso se tornou uma cultura. Agora, todo mundo pensa que é normal e é assim. E a gente que diz, padre, mas eu até queria comprar umas calças mais largas, mas não tem. Só tem roupa justa, só tem roupa provocante e transparente. Então, faça você a sua, não é? Abra uma loja da roupa de Jesus. É importante nós lutarmos nessa cruzada, porque está muito em jogo, né? Terceiro conselho, esse é mais para os pais,
No outro dia estava vendo uns estudos, os nossos amigos dos Estados Unidos gostam muito de fazer estudos sociológicos, e hoje, lá nos Estados Unidos, aqui não será muito diferente, no mundo ocidental, as crianças já estão sendo expostas já a graves depravações desde muito pequenos, nas escolas, com a ideologia do gênero e, sobretudo, através dos mídias, da internet. A idade média nas quais as crianças entram em contato com a pornografia é aos 11 anos. Imagine, 11 anos. E é das coisas mais devastadoras para a pessoa humana, a pornografia, que depois gera todas as desordens sexuais. E depois, se você não sabe amar, a sua vida vai ser um inferno aqui na Terra. E as crianças não entram em contato com esse mundo muitas vezes voluntariamente, simplesmente está por todo lado. E os pais muitas vezes não têm cuidado. Você oferece para o seu filho um celular e no celular vai chegar muita pornografia. Através da internet, das mensagens dos amigos. Então você tem que ajudar os seus filhos a terem cuidado para não caírem nas garras do inimigo. E depois é difícil. Ninguém está lutando na prevenção. E pela positiva, ensinar os seus filhos, ensinar os jovens a perceber a beleza da castidade. Que no fundo é o amor verdadeiro. Só sabe amar verdadeiramente a alma casta. Se não soubermos, se não formos castos, não conseguiremos amar verdadeiramente, nem ser amados. E isso vale para o casamento. Não é só que enquanto não, a castidade se vive em todos os estádios de vida. Como podíamos resumir o que é a castidade? É afirmar a pessoa do outro, amar, querer o bem do outro. Isso é a caridade, né? É usar a sexualidade de acordo com o dom sincero de si mesmo, querendo o bem do outro. No matrimônio, isso inclui a intimidade sexual, que é naturalmente aberta à vida. O problema da contracepção é também um problemazão, né? Porque as pessoas não querem ter filhos. Mas a palavra diz, os filhos são uma bênção do Senhor. Não são uma maldição, são uma bênção. Então, isto eram só alguns conselhos, coisas que eu tenho no coração e que penso que são importantes para todos nós. O tema dessa manhã não é um tema muito fácil, mas eu queria dar algumas luzes para vocês, porque sei que todo mundo está falando disso e poucas vezes temos pregações sobre este tema. E qual é o tema? É o tema da nova ordem mundial. Já alguém ouviu falar da nova ordem mundial? Pouco, mais ou menos, né? Ligado com esse tema tem muitos outros temas. É um tema importante para compreender o mundo em que vivemos hoje. Jesus e Maria têm o seu exército. Você sabia? Jesus e Maria têm o seu exército. Você é um dos soldados de Jesus. Diga aí para o irmão do seu lado: meu irmão, você é um dos soldados de Jesus. Não seja mole. Pegue na arma e lute por Jesus. Você é um dos soldados de Jesus. Mas o que eu noto é que o exército de Jesus está um pouco distraído, porque muitas vezes se esquece que estamos em
guerra espiritual, que estamos em combate. Então você esquece, você relaxa, tudo tranquilo, vai na praia. Tudo isso é bom, mas é pena, a gente esquece que estamos em batalha. E não é só contra as tentações, não é só a minha batalha espiritual. É a história, é a igreja que está sendo atacada. A igreja de Jesus. Os inimigos de Jesus estão tentando destruir tudo o que tem a ver com Jesus. E muitas vezes os soldados de Jesus estão um pouco... Não sei se cá no Brasil diz, você não está enxergando, né? Às vezes somos soldados que não estamos enxergando. Nem percebemos onde está o inimigo. O inimigo também tem o seu exército. E eu noto que muitas vezes me parece melhor organizado que nós. O demônio tem os seus soldados bem organizados. Bem organizados. Eles sabem onde querem chegar. E se organizam muito bem. Muito bem. Não são muitos, mas são inteligentes, têm muitos meios e sabem onde querem chegar. Quem são os soldados do inimigo, Padre? Tem vários batalhões, né? Como no exército. Tem alguns são explicitamente satânicos. Não? Tem associações, seitas explicitamente satânicas, que não escondem a sua filiação com o inimigo, que abertamente servem ao demônio. Agora ouvi nas notícias que tem uma marcha aqui no Brasil, né? Marcha de Satanás, aonde? São Paulo? São Paulo. Então vamos rezar uma Ave Maria para que Jesus, na sua misericórdia, impeça essa marcha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem diria, né? Na história do Brasil, eu penso que é a primeira vez na história do Brasil, posso estar errado, que tem uma marcha em honra de Satanás. Nossa. O inimigo tem os seus soldados. Tem os seus soldados. E isso é só esse é um daqueles manifestos. Tem alguns cantores famosos, né, dos Estados Unidos, cá no Brasil não conheço tanto, mas tem alguns cantores bem famosos. Lady Gaga. E esse aí que nos seus concertos, para os jovens, para todo mundo, cada vez são rituais satânicos mais explícitos. É um culto ao demônio descarado hoje. E tantas vezes os soldados de Jesus não veem, estão lá cantando no concerto. Você não percebeu, meu irmão, que estamos dentro de uma grande batalha espiritual e que você se tem que posicionar do lado de Jesus. Os inimigos de Jesus estão bem organizados e são bem venenosos. Depois tem aqueles que eu considero os mais perigosos, que são todas aquelas associações, seitas, sociedades secretas, que têm uma aparência de bondade, de gente boa, que quer fazer coisas boas por esse mundo, a ecologia, né, as obras sociais. E tem muitas destas que por trás está o inimigo de Deus.
Padre, como é que você sabe? Já vou dar para vocês algumas fontes credíveis para estudar esses temas. Como tratamos muitas vezes de sociedades secretas, de associações que têm segundas intenções, não é fácil ter acesso aos fatos reais com fontes credíveis. Tem muita gente falando sobre esses temas, mas o problema é quem sabe se está falando a verdade ou se está falando a mentira. Então temos que ter cuidado, porque podemos cair também em juízos temerários, ou seja, você fazendo acusações de outras pessoas ou instituições que não são verdadeiras. Ah, padre, mas eu vi um vídeo em que dizia lá que eles fizeram isso, isso e isso. E você tem a certeza? Então esse tema é difícil. Mas eu vou dar para vocês algumas fontes, alguns do exército de Jesus que se dedicaram a estudar esses temas com muita profundidade e seriedade. Então eles são pessoas que conhecem os factos. E também um pouco da minha experiência. Eu também, muitos não sabem, mas o meu pai foi 10 anos deputado no parlamento em Portugal e teve no governo. E acontece muita coisa que não sai nos mídias. Muita coisa. Então eu sei de muitas coisas por experiência direta, que eu não posso contar aqui. Mas nas entrelinhas, quem conseguir ouvir, ouça. Então, os inimigos de Deus estão bem organizados, querem destruir Jesus e a sua igreja. Todos esses ataques à família que estamos vivendo no mundo de hoje, a ideologia do gênero, o aborto, tudo isso é promovido por os inimigos de Deus. No fim está o demônio. E não é preciso, é porque até do ponto de vista racional é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Por exemplo, os países africanos muitas vezes precisam de ajuda financeira. E os grandes países do Ocidente, os Estados Unidos, Europa, só ajudam se eles aceitarem o aborto e o casamento homossexual. Então, você vê que no fundo há toda uma agenda, um conjunto de valores, de antivalores contra a vida que está sendo promovendo a uma escala mundial. Para os países africanos é muito evidente que os filhos são uma bênção do Senhor. No outro dia líamos na Bíblia a história de Ana, que chorava porque Deus não tinha dado um filho. Imaginem ela ver o mundo de hoje, em que os pais matam seus próprios filhos. Por ano, mais de 40 milhões de irmãos seus e meus não veem a luz do sol, porque os seus pais os mataram. E o mais perverso de tudo isso é que os estados é que estão fazendo pressão para que o aborto entre. Lá em Portugal, você pode fazer o aborto, é gratuito, você depois tem direito a receber subsídio do Estado. Mas se você pegar aí não sei se cá no Brasil, não sei se tem cegonha, sabe cegonha? Uma ave que tem perna longa. Cegonha é uma espécie protegida. Se você tiver fome, matar uma cegonha, vai na galera, vai preso. Mas se matar o seu próprio filho, o Estado paga para você. Então, estamos vendo um mundo cada vez mais pervertido. E estes males que se estão difundindo à escala mundial
nós vemos nestes últimos 300 anos, é uma coisa que já vem antiga, que fazem parte de um plano bastante bem pensado e que está sendo executado com muita paciência pelos inimigos de Deus. E os anos vão passando e os problemas se vão agravando. E cada vez mais ser de Jesus é arriscar o martírio. Cada vez mais ser de Jesus é ser perseguido no mundo de hoje. Havia um sacerdote lá nos Estados Unidos que ele dizia, quando eu era um jovem sacerdote, eu ia lá no ônibus, no barco, para o trabalho, todo mundo pedia, bênção, padre, bênção. Hoje, dizia ele, tem gente que cospe em mim, quando eu ando nos meios públicos. O mesmo sacerdote. Então o ambiente se está tornando cada vez mais hostil contra os cristãos. E cada vez tem mais cristãos que, pela sua fé, são perseguidos legalmente com as leis do Estado. Tem muitos exemplos, eu não tenho tempo, nem quero gastar muito tempo com isso, mas é para nós abrirmos os olhos. Tem pais que, por exemplo, que querem impedir os seus filhos de ir na escola a aprender a ideologia do gênero, que estão ensinando a crianças a partir dos 5 anos. Então, estão ensinando o quê? Que ser homossexual é bom, que a masturbação é bom. Crianças de 5 anos. Tem pais que se opõem a isso e que são presos, que vão na prisão. Está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, já está acontecendo. Tem, por exemplo, na Inglaterra, tinha vários orfanatos católicos em que recolhiam crianças sem pais e que depois os davam para a adoção. Havia 7, muito grandes e com uma história muito bonita, ajudando crianças. Fizeram leis para obrigar todos os orfanatos a dar as crianças também para os casais homossexuais. Então, desses 7, já só sobra 1, que está em tribunal com o governo, com o Estado. Porque não quer dar às crianças. Os outros fecharam, simplesmente fecharam. Não aguentaram. Então já tem muita coisa acontecendo no nosso mundo. E cada vez é mais evidente que ou você é de Jesus, ou você é contra Jesus. Não tem essa zona cinzenta do meio. Está terminando. As águas se estão separando. E se aproximam os grandes combates. No sábado eu vou falar um pouco do fim dos tempos, da vinda de Jesus. Tudo isso que eu estou falando hoje, está ligado com os grandes combates que estão à nossa porta. E para nós estarmos prontos, temos que conhecer um pouquinho o que está acontecendo, para nos posicionarmos e combatermos por Jesus. Então, sobre esses temas da nova ordem mundial, primeiro, se calhar, vou definir o que é a nova ordem mundial, padre. Eu nunca ouvi falar. É o esforço de algumas pessoas, que eu já disse, inimigos de Jesus, de formarem um governo único mundial, um exército único, uma moeda única e uma religião única. Em vez de ter vários estados, tem um só governo mundial que gere todo o planeta Terra, com uma moeda única, com um exército único. Este é um sonho que já vem, como eu dizia, há alguns séculos atrás. Esta religião única, por exemplo, é a que nós ouvimos falar muito, a nova era, que é uma espécie de mistura de todas as religiões
sobretudo das religiões orientais, hinduísmo, budismo. Então, onde eu posso estudar esses temas com segurança? Porque se você vai no YouTube, né, tem um montão de coisa e não é difícil, como eu dizia, distinguir entre aquilo que é verdade e aquilo que nós não sabemos, né? Então, eu vou dar para vocês aquelas que são as minhas fontes, onde eu estudo. O problema é que tem muita coisa que não está em português, né? Mas assim vocês podem treinar um pouco. Então, tem um padre aqui da Argentina, sacerdote, se chama Monsenhor Juan Claudio Sanahúja, que é doutorado em teologia, professor da universidade, e se dedicou muito a estudar esse tema da nova ordem mundial. Ele tem um site que vou dar para você, se você quiser pegar, se chama noticiasglobales.org, www.noticiasglobales.org. Então, nesse site você encontra um montão de coisa muito interessante, sobretudo muitos factos. Ele põe lá, posta lá o que as Nações Unidas estão fazendo, o que a União Europeia está fazendo, as leis que estão passando, que ninguém fala, que não sai nos mídias, mas que está acontecendo. Então é ótimo para abrir os olhos. Dá para repetir. As Nações Unidas, infelizmente, estão muito na mão do inimigo. A União Europeia está muito na mão do inimigo. Há poucos anos, houve um grande professor italiano que foi nomeado comissário para a família na União Europeia. Infelizmente, fizeram tanta guerra para ele que ele não pôde exercer a sua função. Teve que sair por ser católico. Então teve uma guerra tal que tiraram ele fora, por ser católico. A União Europeia não quis um católico como comissário para a família. E também na Constituição da União Europeia se negam as raízes cristãs da Europa, né, que é um absurdo. Isso são tudo manifestações de, como eu dizia, desse plano que o mal está levando para frente, que está bem organizado. Então, um dos grandes profetas desses temas é o professor Monsenhor Juan Claudio Sanahúja, argentino, doutor em teologia, que tem o site www.noticiasglobales.org. Vale a pena dar uma olhada. Fala em espanhol, mas espanhol dá para compreender, penso eu. Outro, muito bom, já mais idoso, é Padre Manuel Guerra Gomes. Padre Manuel Guerra Gomes. É um padre espanhol, diocesano, da diocese de Burgos, no norte da Espanha, que também é professor, é doutorado em em filologia clássica e em teologia patrística. Tem 2 doutorados. Esse padre escreveu um montão de coisas. É já idoso, penso que já deve ter perto de 90 anos ou mais. Continua publicando. Tem, por exemplo, um grande dicionário sobre seitas. Tem um dicionário sobre tudo que é seita, tem lá, explicado. Muito bom. Padre Manuel Guerra Gomes. Outro, também professor, um padre da Bélgica, se chama Monsenhor Michel Schoyens. Como se escreve? Michel, e depois o apelido é SCHOYENS.
Schoyans. Michel Schoyans. Também é professor, também é monsenhor, doutorado em filosofia, doutorado em teologia. Professor numa famosa universidade da Bélgica, a Universidade de Lovaina. Ele também tem algumas coisas na internet. O mais fácil para acessar o site dele é pôr o nome dele. Eu tenho aqui o site, mas é difícil, né? Ele se dedicou muito aos temas da família e da vida. Então desmascara toda essa conjura, essa tentativa de destruir a vida e a família e os valores cristãos. Muitos dos seus artigos estão também em português. Então na internet encontramos algumas coisas em português. Depois outro autor interessante é um padre franciscano italiano que se chama Padre Paolo Maria Ciano, que é um grande especialista em sociedades secretas, né? Tem muitos escritos sobre esse tema e vale a pena ver. Está em italiano, mas não é assim tão difícil, tão longe do português. Paulo se escreve P-A-O-L-O, Maria é igual a português, e depois Ciano, S-I-A-N-O. E aqui são todos sacerdotes católicos, portanto, e com muitos estudos, professores, doutorados, é gente séria, né? Depois mais um professor que eu gosto muito, também em espanhol, que é um leigo, professor Alberto Bárcena. Alberto Bárcena. Alberto se escreve igual a português, Bárcena, B-A-R-C-E-N-A. Esse é um doutor, professor em História Contemporânea. História dos últimos tempos, dos últimos séculos. É um bom católico e também foi das coisas que eu vi que mais gostei. Muito claro. Tem um vídeo dele no YouTube sobre a nova ordem mundial, muito bom. E depois tem também outros dois que eu gosto bastante, que são duas pessoas que estiveram muito envolvidas em sociedades secretas e depois saíram, se arrependeram, voltaram para a Igreja Católica e agora dão o seu testemunho, contam tudo o que se faz lá. Hoje são católicos, mas tiveram muitos anos, alguns deles estiveram em altos graus das sociedades secretas, mas depois se arrependeram, saíram e agora escreveram livros, fizeram sites na internet para denunciar como funciona o exército do inimigo. Então eles são fontes boas porque são fontes de pessoas que viveram. Essas não é só ouvir contar. São testemunhos diretos. Tem dois que eu gosto. Um é um americano, se chama John Salza. J-O-H-N, John Salza. S-A-L-Z-A. Tem um site com o nome dele, www.johnsalza.com. E outro é um francês, que se chama Maurice Calais, que era um médico. Então, Maurice, M-A-U-R-I-C-E, Calais, C-A-I-L-L-E-T. Também tem um site, www.cailletm.com. Então, aí fica, não sei como é que se chama o trabalho da escola aqui, lá em Portugal diz TPC, trabalho para casa. Você vai na escola,
Dever para casa? Então pronto, fica aí um dever para casa para quem quiser aprofundar esses temas. Como dizia, é importante para os soldados de Jesus saber o que está acontecendo no mundo e o que está fazendo o exército inimigo. Se você tem que combater o exército inimigo, tem que saber onde estão, o que estão planejando, onde vão atacar. E você estar pronto, estar vigilante, estar atento. Infelizmente, o que temos visto nesses últimos séculos, sobretudo nos últimos, eu diria, 50 anos, de uma maneira muito forte, é algumas mentiras que o inimigo semeou a nível global, que destroem a vida dos homens. Uma é a ideia de que, no fundo, todas as religiões são iguais. Essa é uma das maiores mentiras que o inimigo semeou no mundo de hoje. No fundo, todas as religiões são equivalentes. Não tem modo de dizer que essa religião é melhor do que essa. Cada um vem de uma cultura diferente, acredita de um modo diferente. Sempre foi assim, sempre será assim. E essas mentiras são perigosas porque tem algumas coisas verdadeiras lá no meio. E por isso cola um pouco, mas não cola plenamente. E como o que nós, soldados de Cristo, precisamos ter muito claro nas nossas cabeças para combater esses erros, essas mentiras, é que é verdade que tem muitas religiões ao longo da história da humanidade, mas há uma distinção muito importante que se faz em teologia, que é uma coisa são as chamadas religiões naturais, que são as religiões que surgem da busca de Deus. O homem naturalmente busca Deus. O homem naturalmente é um ser religioso, porque é um ser inteligente, é um ser que contempla a maravilha da criação e se pergunta: mas quem fez isto? Que maravilha! Os dias, as estações, os planetas, a vida. De onde vem tudo isso? E isso é o motor das religiões naturais. O homem intui que tem um autor dessa maravilha que é a criação. E busca esse autor, e reza a esse autor, e oferece sacrifícios em gratidão a esse autor. E por isso todas as religiões do mundo têm orações, têm ritos, sacrifícios, têm votos, promessas. Isso é comum a todas as religiões. Depois há um segundo grupo pequenino de religiões reveladas. Então esta é uma ideia muito importante, que os inimigos de Deus não aceitam. Deus, uma coisa é você e eu buscarmos a Deus através da luz da razão, contemplando as maravilhas da criação. Outra coisa é Deus vir buscar você e falar com você. É muito importante. Imaginem, temos aqui aquele quadro de Jesus. E nós olhamos para o quadro e podemos ver que é um quadro muito bonito e podemos imaginar coisas sobre o pintor daquele quadro. Alguém pintou aquele quadro e não está aqui. E os bons estudiosos diziam, quem pintou esse quadro é uma pessoa muito tranquila, muito serena, porque esse quadro transmite muita serenidade. Esse quadro se vê que foi pintado por uma pessoa que está em paz.
Contemplando a obra, você conhece o autor indiretamente. Imagine o que é entrar naquela porta, o pintor do quadro, pegar o meu microfone e contar quem ele é. É diferente, é bastante diferente. Então essa é a diferença das religiões naturais para as religiões reveladas. Uma coisa é o esforço humano para conhecer quem é Deus, e outra coisa é Deus que vem ao encontro do homem e se revela e diz: eu sou assim. As religiões naturais dizem algumas coisas verdadeiras sobre Deus. Sim, dizem. Mas também dizem muitas coisas erradas. Porque é difícil conhecer Deus. Deus é Deus. Deus é o transcendente. É o que está para além de tudo. Com a luz da nossa razão é difícil conhecer Deus. Não é impossível, mas é difícil. E tem algumas verdades que nunca, por as nossas próprias forças, chegaríamos a conhecer se Deus não nos tivesse revelado. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Por exemplo, você nunca conhecia, olhando para o quadro, esse quadro, não tem jeito de saber se quem pintou esse quadro é brasileiro, português ou francês. Não tem jeito. É difícil, né? Mas Deus revelou-nos algumas verdades às quais nós nunca chegaríamos sozinhos. E confirmou muitas outras que não eram muito evidentes, que eram difíceis, né, de saber. Então essa distinção é muito importante para nós. Né? Existem as religiões naturais e existem as religiões reveladas. Quais são as religiões reveladas, padre? São 3, fundamentalmente. O judaísmo, os nossos irmãos maiores, né? Judeus, Deus chamou Abraão, todos temos, né? O Antigo Testamento. De onde vem o Antigo Testamento? Da sua Bíblia. Dos nossos irmãos judeus. Deus chamou Abraão, formou um povo, depois foram no Egito, Terra Santa. Nasceu Jesus, Jesus era judeu, Nossa Senhora. Então eles são a primeira etapa da história da salvação e da revelação. E Deus se manifestou ao seu povo e disse muitas coisas, coisas que os outros povos não sabem de Deus. E portanto, o judaísmo e as outras religiões não estão no mesmo nível, porque umas são o esforço que o homem faz para conhecer a Deus, e aquela é Deus que se revela aos homens. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, muito amado, nos qual nos revelou tudo o que tinha para nos dizer. E fundou a Igreja Católica, Apostólica, Romana. E você é filho da Igreja Católica, Apostólica, Romana, fundada por Jesus de Nazaré. É muito importante, Jesus não é só um profeta ou mais um profeta, não é só um homem sábio, não é só, é o Verbo de Deus que se fez carne. Lá no Evangelho de São João, logo no início, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não tem nenhum paralelo em toda a história da humanidade, mais nenhum outro fundador de religião teve a pretensão de ser o Verbo eterno que se fez carne. Nunca. Não tem comparação com nada. Com nada. Com nada.
E é muito importante perceber isso, porque isso é o fundamento de tudo. O fundamento de tudo é Jesus na nossa vida. Tudo o que Jesus disse é o Verbo que nos diz. É Deus que nos diz. E o segredo para viver na verdade e na felicidade é fazer tudo o que Jesus disse. O conselho de Maria nas bodas de Caná foi: fazei tudo o que o meu filho vos disser. É o conselho mais sábio do mundo. Ouça Jesus, meu irmão, e não deixe que a palavra de Jesus, não perca nunca a palavra de Jesus. Não se deixe confundir por outras palavras. Mas a medicina diz que, mas os astrofísicos dizem que o mundo foi criado. A palavra de Jesus é a palavra de Deus. É Deus falando com você. Os inimigos da igreja não aceitam a divindade de Jesus. Não aceitam a divindade de Jesus. Dizem: Jesus é mais um homem sábio, como tantos outros, mas um. Tem Buda, tem Maomé, tem Jesus, é só mais um. É mentira. Jesus é o Verbo eterno de Deus, feito carne. Como nós rezamos na missa no credo, né? Depois tem também os muçulmanos. Os muçulmanos são um problema um pouco mais difícil, porque vieram depois de Jesus, século VII da nossa era, e têm a pretensão de ser a última etapa da história da salvação. Dizem que Jesus não é Deus, é só um profeta, mas que Maomé é que é o maior dos profetas. Não são contra Jesus, mas acham que os cristãos, que você e eu, estamos enganados, que pensamos que Jesus é Deus, mas Jesus de facto não é Deus. Nem morreu na cruz e muitas outras coisas. Mas também acreditam que Nossa Senhora concebeu sendo virgem. Acreditam em algumas coisas que nós também acreditamos. E acreditam em muita coisa do Antigo Testamento. Os muçulmanos fazem uma coisa curiosa. Pegam na Bíblia, digamos assim, nas fontes da palavra de Deus e escolhem algumas coisas e acrescentam outras. Coisa que nós, por exemplo, não fazemos com os judeus. Nós acreditamos em todo o Antigo Testamento. Não arrancamos nem uma vírgula. Tudo que um judeu acredita e vai na sinagoga e lê todos os sábados, todas essas escrituras nós temos. Não se perdeu nada. Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, mas para completá-la. Mas com os muçulmanos o problema é diferente, porque eles já rejeitam, escolhem algumas coisas. Coisa que acontece também com frequência com os protestantes. Escolhem algumas coisas. A Bíblia dos protestantes é mais pequena que a sua, meu irmão. Sabia? Não tem todos os livros. Tem uns que eles tiraram. Por quê? Estranho, né? Hoje ninguém fala muito. Hoje vemos esse problema, né, dos fundamentalistas islâmicos. Tem muita gente que passa a ideia de que são só alguns muçulmanos que são radicais. Mas o problema não é assim tão simples. O Corão, que é o livro sagrado para os muçulmanos, no fundo, admite a violência, a força, o uso da força para propagar a fé, a submissão a Deus, que é o que eles querem. Ou seja, para os muçulmanos, Deus abençoa o uso da força na propagação da fé. E isso é um problemazão. Jesus nunca apontou uma pistola a ninguém, dizendo: você tem que me seguir.
mas para os muçulmanos parece que esse é o método escolhido por Deus. É verdade que tem muçulmanos que não são violentos, mas porque tem muitos muçulmanos que não vivem o Corão, não conhecem o Corão, que depois é escrito em árabe. Mas tem muitos problemas graves dentro do Corão. Tem algumas histórias bonitas de muçulmanos que se convertem ao cristianismo. Há uma que eu gosto muito, eu postei lá no meu Face, se alguém quiser ir ver, de um jovem muçulmano que desde criança entrou nas escolas de teologia muçulmanas. Os pais dele queriam que ele se tornasse um estudioso do Corão. E desde pequena criança ele se dedicou, sabe tudo sobre o Corão. E no Corão se fala de Jesus. E ele começou a querer aprofundar mais quem é Jesus. E perguntava para os outros teólogos muçulmanos, mas não sabiam dar muitas respostas. Então ele decidiu ir numa igreja cristã e conhecer mais, e mais, e mais, e mais. E o que aconteceu? Jesus tocou o coração dele e ele se tornou católico. E depois começou a perseguição. Os pais dele foram muito duros com ele, muita violência. Estava morrendo desidratado, de sede, por causa da violência dos pais. E Jesus, milagrosamente, deu forças para ele e ele escapou, fugiu. Foi um milagre muito grande e ele conta tudo isso no vídeo. É só um exemplo, mas é um exemplo muito comovente. Então, essa é uma das mentiras mais venenosas, né, que temos no mundo de hoje. Todas as religiões, no fundo, são iguais. É mentira. É mentira. Você está na religião verdadeira. Não é que as outras religiões não tenham algumas verdades, que não hajam pontos comuns, mas em Jesus nós temos não só algumas verdades, nós temos toda a verdade. Depois tem outra das grandes mentiras que os inimigos de Deus estão semeando no mundo em que vivemos é o relativismo moral. Cada um é que decide o que é bom e o que é mal. Você é o Deus da sua vida. Se para você o homossexualismo é bom, você é que sabe. Você é o Deus da sua vida. Se para você a mentira é legítima, você é que sabe. Por trás disso está com frequência uma ideia errada do que é a liberdade. O mundo, os inimigos de Deus semearam a ideia de que a liberdade é fazer o que eu quero. Mentira, meu irmão. Isso é mentira. Não caia nessa. Separar a liberdade da verdade é um desastre para a sua vida. É um desastre. Imagine que você diz que é uma gaivota. Tem gaivota no Brasil, não tem? E se lança aí da torre do santuário. Sou uma gaivota. Não separe a liberdade da verdade. Você não é uma gaivota. Você não é. Tenha a humildade de reconhecer que o que você é lhe foi dado. Você não é o seu criador. Você não é o seu criador. A sua humanidade lhe foi dada. Mas hoje temos estátuas à liberdade, mas não temos estátuas à verdade. Não tem verdade. Então esse é um veneno que entrou muito. E por isso, tudo que parece, por isso a crise na obediência no mundo em que vivemos. Os pais se queixam, padres, meus filhos já não obedecem.
Quando eu era pequena não era assim. Os professores na escola, padre, os alunos hoje, nossa, que rebeldes. E os pais, padres, os filhos, os professores, os padres na paróquia, o bispo, todo mundo, não é? Porque se a liberdade é fazer o que eu quiser, todos aqueles que tentam interferir com as minhas vontades destroem a minha liberdade. Então a obediência é uma coisa muito má. Mentira. A liberdade não é fazer o que você quiser, é fazer o que é bom, conhecendo o bem e querendo o bem, fazendo o que é bom, movido por si mesmo, porque eu quero, certo, mas porque é bom. E por isso essa crise na autoridade, em todos os níveis da vida humana. Quando nós percebemos que a liberdade é fazer o que é bom e que eu preciso ajuda para conhecer o que é bom para mim e conhecer a verdade, então a autoridade se torna, a obediência se torna um conceito muito positivo. Eu preciso dos meus pais para conhecer o que é bom para mim. Eu preciso dos meus professores para saber o que é bom para mim. Eu preciso do meu pároco, do meu bispo, da igreja, que me guiam, que me dizem, vai por aqui, meu filho, não faça isso. Para descobrir o que me convém. E isso é um processo que sozinho eu não consigo fazer. Nós precisamos da ajuda dos outros para conhecermos o que é bom para nós. E por isso Deus nos deu os pais, os professores, a igreja. E por isso a obediência não é algo que destrói a nossa liberdade, é algo que educa a nossa liberdade. É algo que faz crescer a nossa liberdade, porque nos faz conhecer a verdade. Experimentar a verdade. Então, relativismo moral. Hoje vivemos um relativismo moral. Já não tem bem nem mal. Cada um decide, é uma confusão total. Só terminar com mais 2 ou 3 ideias. Os inimigos de Deus se infiltraram em todas as esferas da vida social. Por exemplo, na finança mundial, os grandes bancos, ou seja, controlam muitos recursos da terra. Como eu dizia, tem muitos meios. No mundo do espetáculo e dos mídia, televisão, informação, desenhos animados, cinema, música. Se você reparar com atenção, você pode escolher o canal que quiser, mas é sempre a mesma cassete. Não sei se diz cassete cá. Tape. É sempre o mesmo, sempre a mesma conversa, sempre a mesma música. Você escolhe um filme que quiser, o canal que quiser, estão sempre vendendo os mesmos valores. São sempre aquilo que eu chamo a catequese do inimigo. A única exceção é a Rede Canção Nova e algumas outras, né? São as exceções. O resto é catequese do mundo, 24 horas, em todas as línguas, em todos os noticiários. Impressionante. Na política, já falei um pouco, né? As Nações Unidas, a União Europeia, no exército, no meio diplomático, tem muita gente que trabalha para o inimigo. No mundo da justiça, advogados, juízes. No mundo da educação, tem muita gente que trabalha para o inimigo. No mundo da moda. Padre, e eu como soldado de Cristo, o que posso fazer? A coisa mais importante num soldado é fazer o que manda o nosso
O problema é que muitas vezes nós queremos perceber tudo. Jesus nos diz, vai ali e fecha a porta. E nós ficamos dizendo, mas por quê? Qual é o problema? Por que fechar? E isso complica a vida do exército de Jesus. Um bom soldado serve a Jesus sem condições, sem si, nem mas, faz o que Jesus e Maria pedem, sem complicar, mesmo sem perceber muito bem o porquê. O general sabe. Quando há uma guerra verdadeira, o general não explica tudo aos soldados, mas diz, você vai ali e defende essa cidade. E o soldado vai e cumpre a missão dele. O general não tem que contar todo o programa, nem dizer todo, não tem tempo. Você faz o que o general pede. Então eu penso que essa é a graça que podemos pedir hoje, a graça de obedecer a Jesus e a Maria nesta batalha que estamos vivendo. Padre, e o que Jesus nos pediu como soldados? Pediu muitas coisas, sobretudo através da sua querida mãe, Nossa Senhora, que apareceu em Fátima e em todo o canto do mundo para preparar o exército de Jesus. Para preparar o exército de Jesus. E deu indicações bem concretas. Estou certo ou estou errado? Isso parece aí Por exemplo, quero que rezem o terço todos os... Essa é a nossa metralhadora. Soldado de Jesus tem uma grande metralhadora. O Padre Pio chamava o terço a arma. Quando não tinha o terço, dizia, onde está a minha arma? E lá os freis iam buscar o terço. E rezava, São Padre Pio rezava, tinha o propósito de rezar 5 rosários por dia. Oxente! Esse era um super soldado, era aquele Rambo. Rambo de Jesus. E teve um dia que uma senhora estava perto do Padre Pio e ele rezando. E ela disse, Padre, me faz muita confusão, me faz muita impressão o Senhor rezar tantos terços. E ele parou, olhou para ela e disse, minha filha, e a mim me faz muita confusão você rezar tão poucos. Então, este é um dos pedidos mais frequentes de Jesus e Maria. O céu está sempre insistindo no terço. Parece um disco riscado. Terço todos os dias, terço todos os dias, terço todos os dias. E nós perguntamos, mas por que tanta insistência? Porque infelizmente nós a ouvimos muitas vezes, mas ainda não rezamos todos os dias. Está difícil, hein? Então vamos pedir essa graça também a Jesus e a Maria hoje. Já chega. Hoje eu vou começar a usar a metralhadora. Estou no meio da guerra, mas de que serve um soldado sem arma? Correndo lá, fuja. Meu filho, você faz parte dos soldados de Jesus, use a arma. Use a arma. A arma é essa. Há poucos meses, tem uma história muito comovente, um bispo da Nigéria. Na Nigéria tem um grupo de extremistas muçulmanos chamado Boko Haram. Penso que também já ouviram falar nas notícias, que sai um pouco. Então, os extremistas muçulmanos estão destruindo, matando cristãos, tem um problemazão. E esse bispo dizia e outros que os Estados Unidos disseram, nós só ajudamos vocês se vocês aceitarem o aborto, a contracepção, senão vocês se viram com os muçulmanos.
Então vejam bem, isso não sai nas notícias. Mas a coisa bonita é esse bispo estava adorando o Santíssimo Sacramento, rezando o terço, e Jesus apareceu para ele há poucos meses. Tem vídeos dele na internet, você pode ver o testemunho dele. E então Jesus revelou para ele que o Boko Haram, esse grupo islâmico, ia terminar, e entregou para ele o terço. E ele nesse momento percebeu que o terço ia ser a arma que ia destruir esses extremistas muçulmanos, islâmicos na Nigéria. E começou pregando isso. E no início não contou da aparição, mas agora começou contando que Jesus apareceu. É um bispo da Igreja Católica. Sempre a mesma história, sempre a mesma arma. E não é só o terço que Nossa Senhora pede, sabemos bem, pede o jejum. Ah, mas padre, esse cuxi-cuxi está gostoso. Tapioquinha. Pois é, mas é bom lembrar para o seu corpo, quem manda é Deus. Soldado gordinho corre pouco, né? Ah, gordinho, vai na guerra. Oh, tem que ser atleta de Jesus. O jejum ajuda a você ser forte espiritualmente, sobretudo a crescer no autodomínio, autocontrole. Quem manda em você é você, não é o seu corpo. Né? E tem outras, né? A confissão frequente, a Eucaristia, a comunhão, a adoração. Essas são as armas dos soldados de Cristo. A Bíblia, a palavra. Então não seja um soldado distraído, não seja um soldado desorientado, mas seja um soldado atento à voz do seu general, que é Jesus, e fiel em cumprir os pedidos do seu general. A hora que vivemos na história da humanidade é séria. Estamos vivendo tempos delicados, muito está em jogo. O Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorzinhos e dizia: muitas almas se perdem por não haver quem peça e se sacrifique por elas. A hora é séria. Se você ver a vida dos pastorzinhos, como eles foram bons soldados de Jesus. Ouviram os pedidos e puseram em prática. Puseram em prática. Sem se nem mas. Fizeram o que o céu pediu. Essa é a estrada. Então, vamos pôr-nos de pé, fazer uma pequena oração. Senhor Pai Santo, eu te dou graças porque nos mandaste o teu Filho Jesus para nos iluminar com a tua palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até ti senão por ele. É o único Salvador do homem. Não tem outro nome dado aos homens debaixo do céu sobre o qual possamos ser salvos. Só no nome de Jesus. Nós te damos graças, Senhor, porque nascemos na Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja fundada por teu Filho muito amado, que há 2000 anos proclama a boa nova da salvação em todos os cantos do mundo. Te damos graças por nos teres escolhido nestes tempos difíceis, em que a barca da igreja é agitada por numerosas ondas, o vento sopra forte e às vezes parece que vamos afundar. Mas sabemos que tu estás conosco, que nunca nos abandonas, que não temos que temer, por maiores que sejam as ondas, por maior que seja o barulho do vento, o Senhor está conosco. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores.
Te pedimos a graça nessa manhã, Senhor, de sermos soldados atentos aos perigos que nos circundam, a combater com a força da Tua palavra os erros, as mentiras que o inimigo semeou à nossa volta. E sobretudo, a combater com as armas da oração, da penitência, da santidade de vida, do amor, do Teu amor misericordioso, que através dos nossos corações passa para o mundo e inunda as nossas famílias, as nossas terras, os nossos países, e cura e salva e liberta. Senhor, dá-nos a graça de perseverarmos na fé nestes tempos de tempestade que se aproximam. Quando o Filho do Homem voltar, acaso encontrará fé sobre a terra? Senhor, dá-nos a graça. Dá-nos a graça de não fugir como Pedro, Tiago e João fugiram quando Jesus foi preso. Dai-nos a graça de negar como Pedro negou por medo. Somos fracos, Senhor, Tu sabes. Somos pouca coisa, mas queremos ser fiéis até ao fim. Queremos ser fiéis, custe o que custar. Queremos ser instrumentos Teus para que esse mundo seja resgatado, seja salvo, seja purificado, seja liberto. Queremos ser os Teus instrumentos para que venham os novos céus e a nova terra. Ajuda-nos a não perder mais tempo, a sermos disciplinados na oração, na missa, no rosário, na meditação da palavra, na adoração eucarística. É aí que Tu nos transformas, é aí que Tu nos enches o coração. Tu sabes que ainda há tantas coisas no nosso coração que não estão bem. Muitas vezes vêm maus sentimentos, desânimo, angústia, ansiedade, tristeza, às vezes raiva, ódio, inveja. Arranca agora, Pai Santo, com o poder do Teu Espírito, todos estes sentimentos. Infunde nos nossos corações a Tua paz, o Teu amor, a Tua alegria, a Tua coragem, a Tua bondade e a Tua misericórdia para com todos, para com os inimigos, para aqueles que nos odeiam e perseguem. Queremos amá-los, Senhor. Queremos rezar por eles. Queremos combater perdoando. Queremos combater amando. Queremos combater intercedendo. Não com violência, mas com amor. Defende-nos de todas as ciladas do inimigo, de todas as tentações, de toda a confusão que o inimigo de Deus semeia nos nossos corações, de toda a divisão, de toda a discórdia. Ajuda, dá-nos um coração humilde, um coração obediente, um coração cheio de fé e de confiança em Ti. Dá-nos mais perseverança no bem, Senhor.
não só um dia nem 2 rezando, mas uma vida rezando, uma vida amando, uma vida perdoando. Dai-nos a graça de perseverar todos os dias no teu santo serviço. Dá-nos a graça de nos ajudarmos uns aos outros, como irmãos, com muita paciência, com muita compreensão, com muita bondade, suportando os fardos uns dos outros, animando uns aos outros, encorajando uns aos outros, nesta santa batalha a caminho da vida eterna. E por isso, ó Pai, invoco agora sobre todos nós, em nome de Jesus, a Tua poderosa bênção, aquela bênção que fez ver os cegos, que fez andar os paralíticos, que libertou os possessos e que deu força e ânimo e alegria a todos os que sofriam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.